Olá, pessoal! Muito bem-vindos a mais uma aula de exames laboratoriais e nela nós vamos falar sobre função renal e os eletrólitos. Quando falamos sobre testes de função renal, estamos falando de um conjunto de exames que vão identificar a possibilidade de alguma condição disfuncional na saúde renal. Esses exames são marcadores tanto presentes no sangue quanto na urina e fornecem informações a respeito da capacidade de filtração e de eliminação desses resíduos orgânicos. Eles são muito úteis na investigação, como, por exemplo, de doença renal crônica, de insuficiência renal aguda, de infecções urinárias, bem como nas glomerulonefrites e nas demais condições nefrológicas. Entendendo esse conceito, nós partiremos para a análise de alguns desses elementos. E o primeiro a ser abordado é sobre a ureia sérica. A ureia é um subproduto do metabolismo das proteínas e os seus níveis presentes ali no sangue são utilizados como um marcador dessa função renal. Quando esses níveis de ureia se elevam, ele pode sugerir problemas na filtração renal. Como podemos ver nesse exame, temos os valores de referência para a população adulta variando de 10 a 50 miligramas por decilitro e, no caso desse paciente, apresentando 24 miligramas por decilitro, estando dentro de uma condição normal. Segundo elemento que vamos abordar é a creatinina sérica, que é um produto derivado da degradação muscular e que será eliminada pelos rins. Os níveis elevados deste elemento também podem representar uma alteração na filtração renal e, por consequência, demonstrar que a capacidade, a função renal está diminuindo. Outro dado, também muito utilizado pelos nefrologistas, é a taxa de filtração glomerular, conhecida como TFG. Ela é uma medida calculada a partir de alguns parâmetros como creatinina sérica, idade, sexo, peso do nosso paciente, e ela indica a taxa de filtração renal. Esse cálculo é um parâmetro muito sensível e específico como um marcador na função renal, sendo então um elemento essencial de ser calculado. Ele também é conhecido como depuração ou clearance da creatinina. Como podemos ver nessa imagem, que eu deixo o link da calculadora para vocês, a partir dos dados que nós colocamos, ele já faz o cálculo do TFG. E isso indica o que para nós? Pessoas sem disfunção renal, ou seja, sem alteração, vão apresentar resultados menores do que 80. A partir de 90, nós já começamos a ter disfunções, que é o quadro que eu mostro ao lado dos estágios da doença renal. Então, aqui calculamos o dado de uma mulher branca, 40 anos de idade, com uma creatinina soro de 1. Esse resultado para ela deu 70,4, o que não a classifica dentro de uma disfunção renal. O último parâmetro que vamos falar, baseado na função renal, é a urinálise, que nada mais é do que o exame de urina. Esse exame vai ter uma análise de duas maneiras. A primeira, que é dos elementos químicos, e a segunda, que é o aspecto microscópico. O exame de urina pode demonstrar para a gente diversos parâmetros da saúde renal, da função renal. E aí, o aparecimento de alguns elementos podem sugerir algum grau já de disfunção.
Então, a presença de proteína, a presença de sangue, leucócito, glicose, corpos cetônicos, nitritos, são substâncias que podem estar presentes e indicar alguma disfunção renal. Nesse momento, eu vou citar para vocês alguns dos principais parâmetros. Começando por um parâmetro essencial chamado proteinúria, que nada mais é do que a presença de proteína, que é uma molécula grande, porém ela está presente na urina nesse momento. Nem sempre é sugestivo de doença renal. Por exemplo, em condições de exercício extremos, de alta intensidade, você pode ter degradação muscular e, por conta disso, o aparecimento de proteína na urina. Mas, em algumas condições, o surgimento precoce dessa proteinúria pode levar à sugestão de uma lesão renal inicial por conta, por exemplo, de um quadro de diabetes mellitus não controlado. Outro elemento é a cetona, que se forma por conta da quebra de moléculas de gordura. Essa condição pode aparecer em indivíduos com inanição e também nos diabéticos não controlados. E o sangue presente na urina, que é conhecido como hematúria, nem sempre vai ser sinal de doença renal. Por quê? Determinadas medicações, como anticoagulantes e anti-inflamatórios, podem levar a condições realmente de hematúria. Porém, vale-se investigar cada situação. Por conta, por exemplo, de infecções do trato urinário, também podemos ter presença de hematúria, assim como os cálculos renais e também os cálculos de bexiga. Com isso, nós fechamos uma parte do nosso resumo sobre função renal. Partimos agora para a avaliação dos eletrólitos. Eletrólitos são substâncias que, quando dissolvidas em água ou em algum solvente, ele se dissocia e libera, carregando íons eletronicamente polarizados. Esses íons são capazes de conduzir a eletricidade para diferentes funções do nosso corpo. Os eletrólitos, eles vão desempenhar papel na manutenção da nossa homeostase, na transmissão dos sinais nervosos, na contração muscular, no transporte de nutrientes, entre tantas outras condições, e por isso que nós vamos citar 4 eletrólitos diferentes e os seus papéis. Primeiro eletrólito que podemos ver nesta imagem é o sódio. O sódio, que em indivíduos adultos varia de 136 a 135, é um elemento essencial para o impulso nervoso, assim como na regulação da pressão arterial. Então, níveis mais baixos podem interferir de maneira grave na contratilidade cardíaca e aumentar o risco de parada cardiorrespiratória. Potássio. Assim como o sódio, ele é um elemento vital para a regulação e equilíbrio dos fluidos no nosso organismo, atuando também na contração muscular, na transmissão nervosa e na regulação da pressão arterial. Podemos ver nessa imagem que os valores de referência, que podem variar de laboratório para laboratório, estão entre 3,5 e 5,1 miliequivalentes por litro em indivíduos com mais de 1 ano de idade. No caso deste paciente, apresentando 4,5, parâmetro normal. Terceiro elemento é o magnésio, que é um mineral fundamental para a ativação de determinadas enzimas, para o ajuste do metabolismo ósseo, para desempenhar um papel no nosso sistema cardiovascular, assim como na regulação da glicose. Neste exame também podemos ver parâmetros de magnésio dentro da normalidade. Quarto e último elemento, mas não menos importante, temos o cálcio. O cálcio, que também é um mineral envolvido na manutenção e na formação de ossos, dentes,
atuante de maneira importante na contração muscular, na coagulação sanguínea e na regularização da pressão arterial, também precisa apresentar os seus valores séricos, variando de 8,6 até 10,5, estando também nesse exame dentro de parâmetros preditos. Deu para entender a importância do fisioterapeuta ter em mãos essa condição geral do nosso paciente? Porque isso diretamente vai interferir na capacidade funcional, na capacidade de realização do esforço e, claro, precisa ser avaliado e monitorado. Espero ter contribuído com vocês e na semana que vem teremos então a nosso último resumo dessa série de exames laboratoriais. Eu aguardo vocês, até mais!